nós vamos tratar da presença da advocacia na mediação e na conciliação. E para iniciar esse debate, vou pedir para a Flávia nos trazer a sua perspectiva. Obrigada, Flávia. Obrigada aí pela pergunta. Eu acho que é um tema extremamente importante. E aí que eu tomo a liberdade de pegar um gancho aí da Sandra Bayer, no último episódio que conversamos sobre a questão de impedimento, né, da advocacia e da mediação, ela colocou uma fala importantíssima, né, que o mediador não pode dar orientação jurídica. De fato, realmente, o mediador não pode dar orientação jurídica, mesmo que sua profissão de origem seja advogado. Até porque a gente estaria violando todos os nossos códigos aí e princípios da própria mediação. E aí fiquei aqui com uma questão, né? E como é que fica aquela situação em que a gente se encontra inúmeras vezes enquanto mediadores em sejusques, em que as partes vão sem advogados? Às vezes vão as duas partes sem nenhum advogado, às vezes vai uma parte com um advogado e a outra parte totalmente desprovida de advogado, que são duas questões bastante distintas e complexas. Porque quando as duas partes não têm advogado, elas têm uma falta de conhecimento e de informação sobre os direitos que elas podem percorrer, sejam dentro da sessão de mediação, seja até, como disse o Jairo no primeiro módulo que a gente gravou hoje, sobre a questão do qual o método mais adequado para a solução daquela questão. Às vezes pode ser até um ajuizamento de uma ação, só que sem advogado ela não vai ter essa orientação. Então, nessa situação em que nenhuma das partes tem advogados, o mediador, mesmo com profissão de origem formada, né, como em direito e sendo advogado, no meu modo de ver, o mediador não tem esse lugar de fala, ele não deve dar assessoramento, ele deve sim explicar o processo de mediação e deixar muito clara a necessidade que ambas as partes procurem um advogado, seja pela Defensoria Pública, seja pedindo indicação no próprio Sejusc, e se redesigne essa sessão para efetivamente se instalar com equilíbrio de informações. Um dos princípios, né, da mediação justamente é isso, né? Você ter assim, a informação equânime entre as partes, você ter uma isonomia entre as partes, não dá para ter esse desequilíbrio. Aí podem pensar, mas ambas estão sem advogados. No desequilíbrio ambas estão no desequilíbrio de informação acerca dos seus direitos. A outra opção, às vezes eu acho que ela é até mais traiçoeira. Porque se uma parte chega com advogado e a outra chega sem, o que naturalmente acontece? Às vezes o advogado também da outra parte, na melhor das intenções, princípio da boa-fé que rege, né, a profissão, tanto do advogado quanto dentro de uma sessão de mediação, ele pode, sem querer, começar a orientar a outra parte que está desprovida do advogado, o que é algo complicado, porque a gente vai ter aí, na posição do mediador, nítido desequilíbrio entre forças também e informações. E aí o mediador, com a formação jurídica, tem de tomar uma cautela para não tentar equilibrar essa gangorra desequilibrada e começar a dar assessoria jurídica para a parte que está sem um advogado, ou corrigir o advogado numa assessoria que está dando de forma equivocada ou até tendenciosa, que às vezes pode acontecer pelo exercício do ofício do advogado, que é parcial aos interesses do cliente. Então, nessa situação também, eu acredito, até porque não tem outra forma da gente atuar, né, não seja nesse sentido, deve-se também pedir a compreensão da parte que está provida, que veio acompanhada do advogado, pedir que a outra parte busque, né, ou mesmo se tiver disponível alguém da defensoria no Sejusc, alguma questão aí de um plantão de advogado, de repente é uma ideia aqui, sempre ter esse advogado coringa no Sejusc, atuar nessa sessão. Senão também orientaria a redesignação dessa audiência para que essa parte possa novamente retornar acompanhada do seu respectivo advogado. Até porque tanto o Código de Processo Civil como a Lei de Mediação deixam claros que é necessário a presença do advogado para ambas as partes, né? Então era essa questão que eu gostaria de colocar aí da minha experiência, que eu sempre pedi redesignação das audiências do Sejusc. Obrigada, Flávia. Bom, então acho que é importante registrar que o Código de Processo Civil estabelece que se uma parte está representada pela advocacia e a outra não, que a sessão não pode ser realizada. E se ela for realizada, né, penso eu que todo o resultado dessa sessão é nulo, né? Flávia também trouxe
o aspecto de ambas as partes não estarem representadas pela advocacia e ser um direito à informação jurídica, não só a respeito do que se está pactuando, mas o impacto do que este acordo ou este pacto gera na vida daquela pessoa, porque muitas vezes elas entendem o que elas estão acordando, elas só não têm a dimensão do impacto futuro do que está sendo avançado ali. Então, acho que são alguns pontos importantes de serem pensados, inclusive imaginando um pouco aspectos de racionalidade decisória, considerando inclusive que nós não somos racionais nas nossas decisões, por mais que tente se afirmar isso. Queria perguntar para o Jairo, dentro do que a Flávia trouxe, você gostaria de completar alguma coisa? Dentro do que a Sandra também, por favor, tem a palavra. Quem quiser, fique muito à vontade. Não, eu colocaria até uma questão, talvez para um debate aqui, considerando esses pressupostos, né, de mecanismos autocompositivos, esse protagonismo da parte, não tanto da parte profissional, mas da parte em que o conflito repercute diretamente, essa ideia do mediador equilibrar a mesa, equilibrar as informações que circulam na mesa, mas principalmente esse estímulo à autonomia das partes. Durante esse nosso debate eu fiquei um pouco pensando, e quando a parte que veio desacompanhada afirma, não, eu não quero ter essa assessoria, eu tenho a condição de sozinha seguir com esse nosso diálogo, eu não me sinto aqui desamparado. O mediador prossegue diante da previsão do Código de Processo, do risco da nulidade, né, considerando esse protagonismo, considerando até a matéria colocada, ou encerramos, ou até que medida, considerando de novo esse protagonismo da parte, até em que medida entra o papel do assessoramento jurídico na formulação do termo de transação, né? Porque enquanto esse diálogo está sendo reconstruído, esse diálogo está num aspecto que tangencia, mas não está focado no aspecto jurídico, esse assessoramento muitas vezes está até num ponto silente. Agora chegamos, vamos formular um termo de transação. Olha, senhores advogados, vamos sentar aqui e formular o termo que foi construído nesse diálogo. E se a parte diz não quero? Sim. Como que a gente avança nisso? Boas questões, né, Jairo? Realmente esse é um dilema, mas eu estou aqui pensando, né? Se existe uma exigência normativa, né? A parte vem sem acompanhamento por um advogado, uma advogada, num recorte que é um recorte jurídico, né? E ela diz, olha, eu não quero representação, eu dou conta de mim mesma, né? Muitas vezes as pessoas afirmam e entendem ter uma potência que elas não têm, né? Isso terá consequência, né? O que nós precisamos pensar é que talvez, se de fato ela não queira, a gente pode reduzir a termo essa negativa, né, de não querer, como nós também podemos tentar imaginar em que categoria ela não quer, né? Porque muitas vezes ela diz não quero, reconhecendo que não precisa, mas muitas vezes porque ela quer demonstrar essa potência que talvez não tenha, né? E muitas vezes até em atos em acrasia, que é o agir contra si, que a gente já tem falado em muitas outras oportunidades e que acontece numa fissura decisória, então portanto o ato também será nulo nessa medida. Então essas preocupações são preocupações importantes. Também entendi que o que o Jairo está trazendo é em que momento essa presença é importante. Tem momentos da mediação, por exemplo, em que você trata de relação, né?
Eu acho que a gente tem que entender quando há conteúdo jurídico. Se não há conteúdo jurídico, ok. Mas muitas vezes o que eu tenho visto também é que a conversa começa dentro de um não conteúdo jurídico, um conteúdo relacional. As partes entre si vão tratando de alguns conteúdos jurídicos e você não consegue segurar na hora, né? E posteriormente, o que acaba acontecendo? Vem um advogado, vem uma advogada que não participou desse processo, né? Vem de fora, cai, né? Como de paraquedas nessa história e começa a fazer restrições porque não entendeu tudo o que aconteceu nesse processo. Então, assim, eu recomendo, de fato, que haja presença desde o início. E o que eu tenho pactuado com a advocacia é o seguinte: doutor, doutora, né? Vocês já colocaram no seu contrato de honorários a participação nessa mediação? Porque nós precisamos de vocês, né? A orientação técnica, jurídica é imprescindível, né? Agora, nós teremos sessões que serão sessões com conteúdo jurídico e teremos sessões que são de conteúdo relacional, inclusive trazendo crianças e adolescentes muitas vezes, que ficam inibidos diante da presença de um advogado, de uma advogada e de perguntas muitas vezes que tem um recorte jurídico para fazer prova. A gente precisa também ficar claro, ter essa clareza quanto a isso, né? Então, o que eu tenho pactuado nas mediações é que haja advocacia desde o início, né? Que ela esteja presente quando ela quiser, né? Mas eu trago a sensibilização de que assuntos relacionais talvez seja conveniente que não esteja, né? E muitas vezes até uso o seguinte jargão: relação é chato, né? Então, assim, será que vocês vão querer ficar mesmo nessa situação nessa sessão de relação ou querer só ficar na que é jurídica? E olha, tem tido muita harmonia. Sinceramente falando, por exemplo, no projeto íntegra nós temos mais de 55 mil horas de atendimento. E se parar para pensar problemas, não, porque a gente começa com uma fala inclusiva, começa com uma fala de integração, começa com uma fala de legitimação. E a gente tem tido problema lá no projeto íntegro de forma alguma. Tem resistências de quem não conhece a mediação, é na primeira. Na segunda, eles mesmos estão pedindo. Sim. Então, nós mesmos, né, precisamos nos sensibilizar para participar dessas mediações. Bom, eu aqui como mediadora, né, moderadora, acabei, inclusive, falando demais. Mas eu acho que essas perspectivas que o Jairo trouxe, né, que a Flávia traz, também são importantes. E eu quero pensar agora se a Sandra quer completar com alguma coisa, para que a gente, com algum ponto de vista... Estou doida aqui. Então, na verdade, Célia, esse tema é muito pujante. Por quê? Porque a gente... talvez em algum momento tenha começado errado historicamente a relação de parceria entre advogados e mediadores, né? Então, a gente precisa limpar esse relacionamento e fazer com que cada um entenda que cada um tem o seu papel dentro de uma sessão de mediação e todos esses papéis são importantes para ajudar as pessoas que são exatamente as protagonistas, as tomadoras de decisão. Sim. Então, eu não preciso de advogado, eu vou decidir sozinho. Você vai decidir sozinho, mesmo com advogado. É importante só que o advogado esteja ali para, se você precisar, você poder consultá-lo. Então, acho que a gente precisa de mediadores que entendam qual é o papel do advogado, que o advogado pode ir onde o mediador não vai. Por outro lado, a gente precisa de advogados que... e a advocacia, né, está conhecendo a mediação agora. Com o Código de Processo Civil e a Lei de Mediação, é que isso efetivamente entrou na vida do exercício cotidiano da advocacia. Então, é importante que os advogados aprendam qual é a função fundamental deles dentro de uma sessão de mediação, que é diferente da função do exercício do contencioso, né? Então, eu vou exercer um papel diferente. Meu papel não é diminuído. Ele garante validade do negócio jurídico que está sendo praticado ali. Por quê? Uma das coisas que... E a nossa coordenadora da comissão da OAB, a Fernanda Tartucci, ela sempre diz isso. Fundamental dos princípios é o princípio da tomada de decisão informada. Eu preciso, não adianta nada fazer um procedimento lindo se a pessoa toma uma decisão sem a informação necessária sobre as suas consequências, sobre as suas
sobre as suas escolhas naquele momento. Então, para isso o advogado está ali. E cabe ao mediador checar se essa pessoa tem condições já naquele momento de tomar uma decisão informada. Então, a gente não precisa correr com a mediação. A ideia é um pouco essa. Então, para concluir, né, para amarrar toda a ideia, acho que a validade da mediação, ela é um ponto fundamental e a presença dos advogados em mediação, ela é uma presença de aconselhamento jurídico, de redação de um negócio jurídico. Ele não está ali para tomar a palavra do cliente ou para decidir pelo cliente, e por isso é importante, o protagonismo dele vai estar sendo preservado, mas dentro de uma ideia de ter condições de tomar a melhor decisão possível naquele caso. E dentro desse tema, obrigada, Sandra, dentro desse tema ainda, pensar um pouco que eu sou lá conciliador, mediador, dentro dessa interlocução do judiciário ou no judiciário, e aí eu vejo, eu deparo com uma parte com advogado, outra parte sem advogado, né? E aí me é dito, faça. O que vocês acham que a gente deve fazer numa situação dessas? É um tema que, na verdade, ele é tenso, né? Afinal de contas, trata da ética do mediador, da mediadora, do conciliador, conciliadora, diante de uma norma, né? O que vocês... Jair, você gostaria de falar a respeito? Eu acho assim, preservaria a independência do mediador, talvez iria até aquela fase de abertura para as partes, indicando exatamente a importância, né, daquele momento de reconstrução do diálogo que elas teriam para se manifestar, a ideia da oralidade, da informalidade, mas que elas retornassem acompanhadas de seus advogados. Não perderia a oportunidade dessa orientação preliminar, da orientação conceitual, já que elas estão ali, né, e incentivaria o retorno acompanhado. É o que eu faria nessa situação. E manteria a independência da função de mediador. Acho que o mediador não está lá para tocar pauta e para... Não é esse o papel, né? Pegando o gancho até da sua fala na primeira rodada, a questão também, eu acho que numa situação dessa, Célia, enquanto mediadora, também instauraria, faria uma declaração de abertura bem marcada, mostrando a diferença, né, como a Sandra colocou, do papel do mediador, né, que estamos aí para instaurar essa... Eu gosto de falar que é o maestro do diálogo, né? Então o mediador está instaurando aí, começando a afinar os instrumentos. E nessa afinar os instrumentos, eu traria a questão da possibilidade de dar a fala para as questões relacionais. De repente, aproveita que instaura, se as partes estiverem com essa vontade de fala, vamos já começar a trabalhar as questões relacionais e todos os temas que começarem a adentrar, questões jurídicas, eu amarro na minha fala de abertura, dizendo que, né, no momento que fosse entrar por uma necessidade de uma decisão informada, um aconselhamento, a gente poderia deixar reagendado para fazer uma pauta, né, faz uma agenda para que essas temáticas mais jurídicas fossem tomadas numa nova audiência com os advogados. Acho que é um caminho interessante de se seguir, assim, pensando alto aqui com vocês. Obrigada, Flávia. Talvez pensasse que aí chegará um advogado, uma advogada que não participou dessa primeira sessão, né? E que talvez necessite de uma pré-mediação de esclarecimento do que vai encontrar, porque senão também nós teremos momentos diferentes e compreensões diferentes, né? Talvez essa necessidade de um caucus, uma sessão privada para este advogado que não veio, para que ele possa estar no mesmo ponto, ela possa estar no mesmo ponto, né? E talvez, o único aspecto que talvez eu pensasse um pouco, Flávia, na tua colocação, é que conforme caminhe no aspecto relacional, as partes podem ter conjecturas,
né? Uma visão de processo que pode chegar distorcida lá na ponta do advogado que ainda, ou da advogada que ainda virá. Então, talvez eu só fizesse realmente, na perspectiva do Jairo, a abertura, né? Talvez para preservar o próprio processo. Né? Pode ser. Mas é uma para ganhar dúvida... adesão das pessoas ao Sim. processo. Eu só chamo a atenção, Célia, que às vezes as pessoas vêm tão ansiosas para falar que de repente escutá-las, acolher o que ela quiser trazer, mas sem tomar nenhum encaminhamento. Caminho, exato. O acolhimento é o que vai trazer a adesão delas. Eu pensei nessa fala da Sandra, mas você usar essa escuta ativa, empática para esse rapport, esse acolhimento, sem realmente entrar numa dividida que você tenha de aconselhar juridicamente em nada, né? Ainda mais nós, mediadores, que somos advogados. A gente tem que se policiar, assim, o tempo todo. Então, pensar que vocês estão falando de acolhimento, né? E o acolhimento gera legitimação. O acolhimento gera vinculação ao processo. Sim, né? legitima ali. Sem descaracterizar, né, a necessidade de todas as informações possíveis. Nós estamos aqui falando das jurídicas, mas se nós pensarmos, por exemplo, no pequeno empreendedor, né, pensarmos no pequeno empresário, muitas vezes ele precisa de outro tipo também complementar, não só da orientação jurídica, mas a orientação de administração, a orientação de outras ordens, para ele poder ver do que ele está participando, né? Então, acho que é isso. Tudo bem? Então, eu queria agradecer a presença de vocês e vamos passar ao próximo módulo.